Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o nosso time pensando na 25ª rodada do Cartola FC. Quem ainda não se inscreveu no canal, peço para se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos e deixar o seu like nesse vídeo que vocês vão estar me ajudando demais nesse início de canal. 24ª rodada passou, nossa pontuação foi de 33,34 pontos. Que rodada zicada, hein, gente? Os três líderes do campeonato acabaram tropeçando, não seguraram o saldo de gols e o jogo do Corinthians acabou não contando pontos para o Cartola nessa rodada. Caso tivesse contado, certamente a nossa pontuação seria maior, mas faz parte e não tem tempo de lamentar, né? O mercado vai fechar amanhã às 4 horas da tarde, ou seja, às 3 horas a gente vai postar o nosso time lá no @cartoleirofc. Então, se você não segue a gente no Instagram, nos sigam lá. Então, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo e bora recuperar nessa 25ª rodada do Cartola. Então esse foi o nosso time da última rodada, rodada para esquecer. Então bora vender todo mundo, começar tudo do zero e buscar a recuperação nessa 25ª rodada. Bora começar a montagem do nosso time aqui pelo gol, que tem três opções muito interessantes para essa rodada. O primeiro deles é o Cássio do Corinthians, 12,46 cartoletas, pega o Sport fora de casa. O Sport que vem em recuperação nas duas últimas rodadas, venceu os últimos dois jogos, não está cedendo saldo de gols como antigamente, então fiquem atentos a isso. Mas eu acredito que o Cássio é uma ótima opção para essa rodada, pensando também no saldo de gols e algumas defesas que ele pode fazer ao longo do jogo. A segunda opção seria o Everson do Atlético Mineiro, 11,58 cartoletas, pega o Ceará dentro de casa, boa possibilidade de saldo de gols e de valorização também. O Everson que perdeu quase duas cartoletas na última rodada, então tem boas chances de valorizar caso o Atlético Mineiro segure o saldo de gols. Outra opção interessante é o Daniel do Inter, 9,69 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa e é o jogo em que o Inter é amplo favorito, apesar da Chapecoense tá tirando um saldo de gols de muitos times, então também tem que ficar atentos a isso, mas o Daniel é uma boa possibilidade de saldo de gols e de algumas defesas também. Caso vocês queiram um goleiro mais barato, tá faltando cartoleta aí, eu indicaria o João Paulo dos Santos, 5,62 cartoletas, pega o Grêmio dentro de casa, jogo de desesperados, o Santos pode conseguir o saldo de gols, porque o Carille monta times muito defensivos, então o João Paulo se torna uma ótima alternativa mais barata. Mas por enquanto o goleiro do nosso time vai ser o Everson do Atlético Mineiro, pensando na questão de valorização também. Nós perdemos muitas cartoletas na última rodada e temos que recuperar. Então por enquanto o Everson vai ser o goleiro do nosso time. Vamos agora escolher os nossos dois laterais para a rodada. A nossa primeira escolha é um lateral que já estava no nosso time na rodada passada, boa possibilidade de saldo de gols, além dele desarmar bastante, que é o Saravia do Inter, 7,96 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa. O Saravia é unanimidade para mim nessa rodada, não só pelo saldo de gols, mas por ele desarmar bastante, são 47 desarmes em 14 jogos, são uma média de 3 desarmes por jogo, então se ele consegue 3 desarmes e mantém o saldo de gols, certamente ele vai mitar nessa rodada, então eu considero ele unanimidade, vai ser a nossa primeira escolha. A segunda vaga que está um pouco em aberto, eu estou em dúvida entre dois jogadores. O primeiro deles é o Calegari, que custa 8,89 cartoletas, pega o Atlético Goianiense dentro de casa. Mesmo sem o saldo de gols na última rodada, o Calegari fez 3,4 pontos, desarma bastante também. São 36 desarmes em 11 jogos, ótima opção para essa rodada. Outra opção muito boa seria o Guga do Atlético Mineiro, 8,07 cartoletas, pega o Ceará dentro de casa. Atlético Mineiro tem boa possibilidade de saldo de gols e o Guga tá ótimo para valorizar porque fez menos 2,3 na última rodada, então precisaria de muito pouco para começar a valorizar. Se o Atlético Mineiro consegue o saldo de gols, o Guga já valoriza bastante, além dele desarmar bastante também. São 32 desarmes em 15 jogos. Por enquanto, eu vou estar escolhendo o Guga para fechar a nossa lateral, mas o Calegari é uma ótima opção para essa rodada. Vou analisar se o Calegari vai entrar no nosso time, mas por enquanto a nossa lateral vai com Saravia e Guga. Vamos agora escolher os nossos dois zagueiros para a rodada, zaga que está recheada de opções nessa 25ª rodada. Os zagueiros do Atlético Paranaense são ótimas escolhas, tanto o Thiago Heleno quanto o Pedro Henrique vão pegar o Bahia dentro de casa. Bahia está numa crise sem fim, demitiu o treinador, já contratou o Guto Ferreira, mas a gente não sabe se ele vai treinar no fim de semana já. Então os zagueiros do Atlético Paranaense são ótimas possibilidades de saldo de gols para essa rodada. Os zagueiros do Atlético Mineiro também são boas possibilidades de saldo de gols. Tanto o Nathan Silva quanto o Igor Rabelo, que é mais baratinho aqui,
ótima opção para quem tem menos cartoletas, mas são dois zagueiros que dependem muito do saldo de gols, não geram muitos scouts, então fiquem bem atentos a isso, porque eles dependem muito do saldo de gols. A nossa primeira escolha para a rodada vai ser o Bruno Mendes, do Internacional, 7,26 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa, o Inter é o grande favorito da rodada, e o Bruno Mendes é um zagueiro que gera muitos scouts, né? São 38 desarmes em 14 jogos, faz poucas faltas, são 10 faltas em 14 jogos, então ótima escolha para essa rodada, eu considero até unanimidade o Bruno Mendes. A nossa segunda escolha vai ser o João Vitor do Corinthians, 7,56 cartoletas, pega o Sport fora de casa, o Sport recuperou nas últimas rodadas, mas o Corinthians tem boa possibilidade de saldo de gols, o Sport ainda tem o pior ataque do campeonato, então temos que ficar atentos a isso, cedeu muito saldo de gols ao longo do campeonato, então muito por conta disso o João Vitor vai fechar a nossa zaga. Vamos agora escolher os nossos 3 meias para a rodada. Logo aqui de cara tem um meia que está no nosso time há várias rodadas, jogador de confiança, sempre garante seus pontinhos, que é o Ederson do Fortaleza. 13,30 cartoletas, pega o Flamengo dentro de casa, jogo bem complicado, mas muito propício a desarmes do Ederson. Ele já fez 75 desarmes em 23 jogos, são números impressionantes. O gráfico do Ederson fala por si só, na última rodada ele acabou decepcionando um pouquinho a gente, fez só 2 pontos, está desvalorizado, então tem que aproveitar a valorização do Ederson. Ótimo nome para a rodada, vai ser a nossa primeira escolha. A nossa segunda escolha vai ser o Terans do Atlético Paranaense, 12,70 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa, jogo muito favorável para o Terans, que costuma pontuar melhor jogando dentro de casa. Na última rodada foi exceção, ele fez 12,20 pontos, fez gol, assistência na vitória sobre o Atlético Goianiense fora de casa. Ótimo nome para a rodada também, são 5 gols e 7 assistências em 19 jogos, é de longe o jogador mais participativo do Atlético Paranaense na temporada, vai ser a nossa segunda escolha. A nossa terceira escolha vai ser um jogador do Inter que tem o jogo mais favorável da rodada, que é o Patrick, 10,20 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa, ele que na última rodada fez 7,10 pontos só em desarme e falta sofrida praticamente, ele já fez 58 desarmes em 21 jogos, é um jogador que gera muitos scouts, é um jogo muito favorável para o Inter e por isso o Patrick vai fechar o nosso meio de campo. E finalmente chegamos no nosso ataque, que é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos, então bora caprichar na escolha dos nossos atacantes. Tem 2 atacantes aqui que eu considero unanimidades para essa rodada, não tem como deixar de fora, porque os jogos são bem favoráveis, que são o Hulk do Atlético Mineiro e o Roger Guedes do Corinthians. Hulk está custando 20,59 cartoletas, pega o Ceará dentro de casa. Ele que está devendo nas últimas partidas, fez pontuações um pouco baixas, mas já tem 8 gols e 6 assistências e 43 finalizações em 22 jogos. É jogador que gera scout, jogo favorável, não tem como deixar o Hulk de fora. O Roger Guedes está custando 17,13 cartoletas, pega o Sport fora de casa. Roger Guedes que voltou voando para o Brasil, já são 3 gols e 1 assistência em 5 jogos, não tem como deixar de fora, a fase é fenomenal. Ótimo jogo também para o Roger Guedes, que vai ser a nossa segunda escolha. A terceira vaga que está em aberto e a gente está em dúvida entre 2 jogadores. O Bruno Henrique do Flamengo, 18,01 cartoletas, pega o Fortaleza fora de casa, jogo complicado, mas o Bruno Henrique é um jogador que gera muitos scouts. E outro que depende um pouco mais do gol para ir bem, que é o Yuri Alberto do Inter, 6,07 cartoletas, pega a Chape dentro de casa, jogo muito favorável também, e é uma ótima opção para quem tem poucas cartoletas, só 6 cartoletas do Yuri Alberto, ótima opção. Mas por enquanto a gente vai fechar o nosso ataque com o Bruno Henrique, 18,01 cartoletas, está desvalorizado, já tem 9 gols, 1 assistência em 16 jogos, está numa fase fenomenal, vai chamar a responsabilidade já que o Flamengo está com muitos desfalques e por enquanto ele vai fechar o nosso ataque. Para fechar o nosso time titular, vamos escolher o nosso técnico para a rodada. Ainda temos disponíveis 17 cartoletas, é o suficiente para contratar qualquer técnico. Caso você tenha um pouco mais de cartoletas, eu indicaria o Cuca do Atlético Mineiro, 12,26 cartoletas, bom jogo para o Cuca fazer uma pontuação legal. Caso você tenha um pouco menos, o Diego Aguirre também é uma ótima opção para essa rodada, 9,69 cartoletas. Mas se você estiver procurando por um técnico baratinho, eu indicaria o Fábio Carille para essa rodada. 6,11 cartoletas, pega o Grêmio dentro de casa, tem possibilidade de saldo de gols, ele monta os times dele para ser um pouco mais defensivos,
Então o Carille é um ótimo técnico para a rodada também. Mas por enquanto o nosso técnico para a rodada vai ser o Cuca do Atlético Mineiro, 12,26 cartoletas. Pega o Ceará dentro de casa. Se o Atlético Mineiro segurar o saldo de gols, a média do Cuca vai elevar muito. Então ele é um ótimo nome para a rodada e ele vai ser o técnico do nosso time. E assim fechamos o nosso time para essa 25ª rodada do Cartola, com Everson no gol, Guga e Saravia nas laterais, João Vitor e Bruno Mendes na zaga, Ederson, Patrick e Terans no meio, e o ataque com Hulk, Roger Guedes e Bruno Henrique, comandados pelo Cuca. O preço do time custou 146,62 cartoletas, e o banco de reservas está com Daniel no gol, Mateuzinho na lateral, Vitor Cuesta na zaga, Nicão no meio e Yuri Alberto no ataque. E agora só falta escolher o nosso capitão para a rodada. Eu confesso que estou muito em dúvida entre Hulk e Roger Guedes, mas por enquanto eu vou apostar na grande fase que vive o Roger Guedes. Então bora confirmar aqui a nossa escalação. E agora é só torcer pela mitada nessa 25ª rodada do Cartola. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos e deixarem o seu like, que vocês vão estar me ajudando demais nesse início de canal. E bora recuperar nessa 25ª rodada, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.